rádio eu trabalhei intensamente mesmo, Fernando, entre 63, final de 63 até 75, 76. Foi a época mais intensa da minha vida, em rádio. Mas não significa dizer que depois eu não continuei dando uma ou outra contribuição, mas já não trabalhava mais para sobrevivência. Até porque em 75 eu já era bacharel em Direito, eu sou da turma de 72. De modo que aí eu comecei a não ter mais a necessidade de manutenção para trabalhar como radialista. E entendi que o rádio, o amor que a gente tem é tão grande que a gente termina se prejudicando e prejudicando a família da gente, porque não há, até ainda hoje, não há uma contrapartida em linhas horizontais para todos os radialistas. Um ou outro se destaca. E a minha primeira atividade jornalística foi como foca. O que é o foca? Vocês sabem, mas tem pessoas que ainda hoje não sabem. Até colegas nossos não sabem, na verdade, o que é foca. É um apelido que se dava só para aquele repórter que ele não entrevistava ninguém, ele só copiava o produto já existente. Eu comecei sendo foca de polícia. Só tínhamos em São Luís, naquela época, 3 distritos policiais. Então eu saía para coletar notícias para o jornal O Imparcial. Era uma dificuldade, porque eu tinha que fazer isso de bonde no início. Depois foi que São Luís começou a evoluir e colocaram umas combis, foi quando começou a chegar a Kombi. E aí chegou também Moacir Neves, que sempre foi um homem de grande visão, também da nossa área jornalística, de rádio e tudo. Comprou os primeiros ônibus especiais aqui para São Luís. Eu saía mais ou menos meio-dia, 1h da tarde, para pegar essas ocorrências. Eu chegava aqui na redação do Imparcial, já era umas 5 para 6 horas da tarde, em 3 distritos policiais. Ali o professor Aurílio Vieira de Andrade, Amaral Raposo, Miécio Jorge, eram os da redação lá do Imparcial. Aí eles selecionavam, aí começaram a me pedir para eu começar a escrever. Olha, você vai começar a escrever isso aqui. Você traz a sua notícia, agora você vai começar a escrever. Aí eu escrevia, mas eles não publicavam. Mas tinham um carinho por mim muito grande, como tinham pelos outros. Aí você vai aprendendo, você vai se enturmando, nem que você não queira, você termina entrando na história. Eu todo dia levava a cópia das mesmas notícias que eu pegava, eu levava lá em cima para o Elcio Silva, na Rádio Gurupi, nosso companheiro Elcio Silva, que ainda hoje está conosco. Ele pegava aquelas notícias e aproveitava para o rádio. As mesmas notícias que eu levava para o Jornal Imparcial, ia para a Rádio Gurupi. Aí eu, passando assim um dia lá, olhando, eu sempre muito curioso com a história do rádio, olhava ali e tal, como é que aquilo funcionava. Aí um senhor me chamou: vem cá, meu filho, eu quero conversar contigo. Pois não, senhor Evandro. Era o Evandro Sarney, que era o irmão do José Sarney. Ele era o diretor da rádio. Você trabalha aqui de quê? Eu contei a história. Mas a minha vontade mesmo um dia é ser locutor. Rapaz, tua voz é muito bonita, parece com a voz do teu pai, assim, uma voz grossa e tal. E de fato eu tenho uma voz assim. Tu não queres fazer um teste? É o sonho da minha vida. Vamos aqui comigo. No ar, rapaz, na Rádio Gurupi. Vai apresentar com ele o grande jornal falado, Gurupi. E a turma até falava muito desse jornal falado, às vezes a gente dizia grande jornal falhado, Gurupi, porque às vezes tinha umas notícias que quando a gente dava já não eram, já tinham caducado. Então São Luís deveria ter entre 200 e 300 mil habitantes, se muito tivesse naquela época. Então parte daí. Os meios de comunicação, nós só tínhamos rádio. E tudo era rádio com transmissões em ondas curtas, ondas médias, ondas tropicais. E FM já existia, mas era a frequência FM começou a existir, mas ela só era utilizada pelas forças de segurança, para a comunicação interna deles,
E era utilizada também pelas empresas de radiojornalismo, tinha uma licença, mas só para fazer cobertura jornalística. Em seguida, o Evandro Sarney me entregou aos cuidados de Florisvaldo Souza. Florisvaldo, você vai treinar esse rapaz aqui, que ele, além de ser filho de um amigo meu, ele tem uma boa voz, eu quero que ele trabalhe aqui conosco, aqui na Rádio Gurupi. Pires Saboia também gostou muito de mim, me achava uma pessoa inteligente. E eu fui crescendo ali. Mas o meu desejo mesmo era fazer programa animado. E eu queria fazer o programa de um colega nosso, de nome Walter Morales. Walter Morales era um negro, assim, ele era meio baixinho, e ele era assim, meio empolado, ele fazia um programa de tarde. Começava, me parece, que entre 3 horas da tarde, terminava lá quase perto de 6 horas. O nome do programa era Castigando um Forró, na Rádio Gurupi. Mas a Ilha de São Luís fechava nesse horário, ninguém ouvia o programa. Então, nessa época, quando eu comecei, o negócio era muito... Primeiro que você não falava o que você queria, você não colocava a música que você queria, nem que o ouvinte queria, que era tudo, passava por um trabalho de censura prévia. E quem fazia a censura naquela época, a Polícia Federal ainda não existia como existe hoje. Ainda era um gabinete de informação. Então a gente mandava uma relação de 15 a 20 músicas. E dizer, olha, eu quero aproveitar dessa relação aqui 12 músicas. E eles diziam daquela relação as músicas que podiam ser rodadas. E tivemos muitos fatos assim, até hilários. Eu não me recordo ao certo, mas o fato aconteceu, e salvo engano, foi comigo e com o Manuel Palhano, quando aconteceu o acidente com Castelo Branco. Eu estava na Gurupi e a gente deu a notícia em primeira mão. Quando terminou, Palhano, solta aí a música do roteiro. Foi quando saiu, rodou a música, né? Terminei, atenção, muita atenção, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Gurupi, acaba de falecer o presidente da República em acidente no Ceará, Humberto de Alencar Castelo Branco. Aí tocou aquela música famosa do Zequete. Morreu, malvadeza Durão, valente, mas muito considerado. Mas um malandro fechou o paletó, eu tive dó. 4 velas acesas em cima de uma mesa. Isso foi o suficiente para sair um jipe lá do 24BC e chegar na Gurupi para saber quem foi o Saliente. Mas esse fato eu me lembro que quem defendeu foi eu, não o Saliente, não o senhor. Que na verdade eu sempre fui muito para frente, eu sempre gostei de peitar sempre. Então, quando você tem razão, né? Está aqui o roteiro mesmo. E aquilo era carimbado, Serviço de Censura Federal. Então a música do roteiro era essa, não podia... Porque, e outra coisa, se a 8ª música estava no roteiro, você não podia sequer botar a 10ª música e nem a 6ª. Você tinha que seguir aquilo ritualmente. Era um negócio mesmo ditatorial mesmo. E aí morreu uma Malvadeza Durão, né? 4 velas acesas em cima de uma mesa e uma subscrição para ser enterrado. Assim que diz a letra da música. O nosso Lauro Bocaiúva Leite Filho, que esse nome Bocaiúva ele tem porque o pai dele, que era Lauro Bocaiúva Leite, em homenagem ao escravagista, ao anti-escravagista Quintino Bocaiúva, botou, isso é nome próprio. E Lauro foi uma das primeiras pessoas a lutar muito contra essa questão de preconceito racial. Locutor naquela época tinha tanta importância que nós éramos objetos de críticas nas revistas do rádio, nos jornais. E Lauro tinha uma coluna, parece que era no Diário da Manhã, salvo engano. Ele trabalhava já na Assembleia. O nome da coluna era Gibi. E ele me censurou várias vezes, ele comentou várias vezes, chamando a atenção que eu até que tinha uma voz bonita. E outra, ele me censurava me elogiando. Que não sabe por que eu, com essa voz bonita que eu tinha, eu queria fazer programa de disc jockey. Por que eu queria me meter com isso, que a minha praia não era essa? Aí eu me ofendi muito.
e parti para cima do meu amigo Lauro com todo o meu racismo, com toda a minha falta de educação, e fui dizer para ele o que significava gibi. Se você abrir o dicionário, Lauro, gibi significa neguinho. Aí no dia seguinte ele escreveu: eu agradeço a lembrança, mas eu sei que eu sou neguinho, é neguinho mesmo que significa. Aí eu me arrependi tanto disso depois. E ficamos tão amigos que tempos depois o Dom Mota convidou Lauro Leite, o Dr. Linhares e Dona Célia, que foram os primeiros diretores da Educadora, já em 66, convidaram o Lauro Leite para formar a equipe. E Lauro me convidou para ir para a Rádio Educadora. E eu participei da inauguração da Educadora, isso já foi em 12 de junho de 66. Foi a única instituição no Brasil que bateu de frente com a Revolução. E eu fui para lá. Foi nesse contexto que eu fui para lá. No dia da inauguração, a minha primeira reportagem externa em rádio foi na Educadora. E Lauro lembra bem que foi a primeira reportagem externa que foi feita em rádio no Maranhão. Porque naquele tempo se pagava aviso no rádio. Era o único meio de comunicação que a gente tinha. Quem começou foi a Rádio Difusora, com um programa famosíssimo chamado Correio do Interior. E era um dos maiores faturamentos da emissora. E tinha gente que levava o aviso só para ouvir o nome aparecer. Atenção, compadre não sei quem, lá em Coivaras, Viana, comunico que a vida aqui em São Luís está muito boa e não sei o quê, só isso. O grande abraço do seu compadre Mané de Chico, quer dizer, o nome de seu Mané de Chico saiu na Rádio Difusora. Esses programas que a gente fazia naquela época, a gente encomendava vinhetas fora do Maranhão, porque a gente não tinha técnica aqui. Quem começou a gravar alguma coisa aqui foi Elvas Ribeiro, o nosso parafuso, naquelas máquinas de gravação a quente, que gravava acetato. Então a gente gravava as publicidades, as coisas. Mas essas coisas mais produzidas vinham de fora, já em discos melhores. Então a Educadora vieram muitas vinhetas, e uma delas que eu usava no meu programa, porque era na madrugada, era 5 horas da manhã, então eu abria a emissora com o galo cantando. Então as pessoas mandavam colocar aviso no programa Sertão da Minha Terra, que também é um nome errado, porque a Baixada não tem nada a ver de sertão, mas o nome do programa era esse, Sertão da Minha Terra. E eu era o apresentador. E as pessoas não gravavam o nome do programa direito. Olha, põe naquele programa do Galinho. Mas era o programa onde rodava a vinheta do Galinho, do galo cantando para rodar. Uns 2 anos depois eu saí, eu não apresentei mais, eu saí da Educadora, fui para outro canto, o Carlos Henrique assumiu o programa. Até hoje ele apresenta o programa. E hoje o programa lá mudou de nome, é chamado como Programa do Galinho, mas o nome original desse programa é Sertão da Minha Terra. Então eram os 2 programas que eu apresentava, esse Abertura e no final da noite, que era o Entre o Dia e a Noite. Esse Entre o Dia e a Noite era um programa de opinião política, mas dirigido justamente ao homem do campo, aquela coisa. Programa de formação. Mas Lauro insistia que eu deveria, sim, apresentar noticiário. E ele me colocou num programa que era dele. Você vê o nível do respeito que Lauro tinha e ainda hoje tem pelo colega profissional. Se o colega é bom naquilo que faz, ele respeitava. Então ele me colocou para apresentar junto com ele, às vezes apresentar sozinho, aquele programa Sonda 2. Também não sei por que cargas d'água ele botou esse nome no programa Sonda 2, mas era o nome do programa, Meio-Dia, na Educadora. Foi a minha fase de educadora. Então eu fui trabalhar na Rádio Timbira. Ismar Rocha era o diretor da Rádio Timbira na época. Mas eu também alcancei um pedacinho do Dejá Martins.
Deja Martins, esse eu não participei disto, mas sei muito da história, porque ele era um homem muito também sério demais, muito coerente, muito comprometido com o rádio, principalmente o radiojornalismo. Para ser locutor, naquela época, tinha que ter, primeiro, a exigência primeira, tinha que ter uma voz adequada e tinha que falar o mínimo de bobagem. Não era obrigado também a ser o douto. A programação noturna da Rádio Timbira era mais ouvida, não tinha para ninguém, porque entrava Elbert Teixeira com Timbira Faz Amigos, tudo dentro da noite, esse era o slogan. Timbira Faz Amigos, tudo dentro da noite. Aí eu ficava lá, eu participava junto com ele, mas ele era o titular do programa. Às 23 horas ele continuava na Rádio Timbira, apresentando o programa O Samba Divide a Noite, que ia até meia-noite, quando eu entrava com o Diel Carvalho, apresentando De Olho no Mundo. Era meia hora de noticiário. Quando terminava, nós todos, boêmios da época, descíamos para João Lisboa, isso meia-noite, meia-noite e meia, 1h da manhã, íamos ali para o abrigo, né? Tomar nossa pinguinha, para o bate-papo da madrugada. Os mais afoitos desciam ali para aprender a dançar bolero lá na Boate Cristal, né? Não é isso? Os mais lisos ficavam mesmo na Itu, né? Depois eu fui para a difusora, aí eu já peguei a televisão. Eu fui também repórter da TV Difusora, fui também apresentador do jornal falado da televisão lá, da TV Difusora Canal 4. Então apresentava com o Fernando Leite, aliás, desculpa, com o Fernando Souza, com o Bernardo Coelho de Almeida, o outro Fernando, eram dois Fernando, além de Fernando Souza, tem outro Fernando. Apresentava apresentava também, que eles eram mais... Bernardo Coelho de Almeida, por exemplo, é que escrevia as grandes crônicas. E eu ficava muito feliz quando Fernando Souza não ia, que sobrava para mim como segundo para apresentar ao meio-dia o programa A Difusora Opina. Quando a Difusora opinava ao meio-dia, enfim, valia o que a Difusora opinava. Você está entendendo a importância do jornalismo naquela época, do radiojornalismo. E na radiodifusora, as primeiras pessoas que fizeram eu gostar tanto de rádio foi aquele que fazia o José Joaquim, que fazia o Correio Musical e o Calol, e o Zé Branco com o Quem Manda é Você. Fulano trabalha na rádio. Nós éramos os verdadeiros artistas de São Luís.